Olá, gente, tudo bem? Mais um dia, né? Mais uma sexta-feira chegando. Nossas gravações estão chegando ao fim já, certo? Faltam só dois tópicos de estudo essa semana. Concluímos amanhã, certo? Com o vídeo que será divulgado amanhã. O nosso estudo semanal do Vem Segue-me, dos capítulos 7 a 12, né? E eu gostaria de começar dizendo que vem sendo uma experiência ótima, né? Poder estudar esses capítulos e poder entender um pouco mais a respeito da história de Nefe e Leí, certo? E dos outros irmãos da igreja que estavam pregando e ensinando sobre Jesus Cristo aos nefitas, né? Que estavam sempre oscilantes. Ora estavam humildes, arrependidos e guardando os mandamentos, ora estavam iníquos, orgulhosos e poderosos. E isso, né, acontecia de tempos em tempos. É exatamente essa mudança de comportamento que Nefe e que as escrituras atribuem o nome de ciclo do orgulho vivenciado pelos nefitas, tá bom? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? Então, vamos começar. Hoje, gente, nós vamos falar uma coisa muito importante que nós temos que fazer em nossa vida, em todos os campos, não é só em relação às escrituras. Nós temos que fazer isso com relação a todas as coisas da nossa vida, certo? Hoje nós iremos estudar sobre Elamã 10, versículos 2 a 4. E vamos entender um pouco mais sobre como a ponderação ela convida à revelação, certo? Isso é algo bem interessante, né? Como a ponderação convida a revelação para nossas vidas, certo? Então vamos lá. Desculpem. Se você alguma vez se sentiu oprimido, ansioso ou confuso, poderá aprender uma lição importante com o exemplo de Nefe em Elamã 10, versículo 2 a 4. Então vamos ver que lição é essa, né, que Nefe vai nos ensinar. E aconteceu que Nefe tomou o caminho de sua casa, refletindo sobre as coisas que o Senhor lhe revelara. E aconteceu que é, enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado em virtude das iniquidades dos povos nefitas, suas secretas obras de trevas e seus assassinatos e suas pilhagens e toda sorte de maldades, aconteceu que enquanto assim meditava em seu coração, eis que ouviu uma voz dizendo: Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que fostes infatigável a pregar a este povo as palavras que te dei. E não o temeste, nem te preocupaste com tua própria vida, mas procurastes conhecer minha vontade e cumprir meus mandamentos. Olha só que bacana essa escritura, né? Que bacana. Então, muitas vezes na vida, gente, nós vamos estar frustrados, nós vamos estar desanimados porque as pessoas que nós somos responsáveis, sejam nossa família, sejam no chamado da igreja que a gente tem, elas não vão estar vivendo de acordo com o evangelho, vão estar caindo em iniquidade. E parece que tudo que você faz nesse momento não surte efeito nenhum. Aí você fica triste, desanimado e diz: Ah, eu vou pedir minha desobrigação. Ah, eu vou me separar que meu casamento não dá certo. Ah, eu vou mudar de namorada porque ela não entende o que eu quero. Calma, calma e calma. Nada se resolve assim. No exemplo de Nefe aqui, nós vimos que Nefe estava se sentindo talvez dessa forma, pensando: Poxa vida, tanto que eu ensino para esses nefitas e eles só querem saber de pecar, só querem saber de matar uns aos outros, de fazer combinações secretas, de beber
de farriar. Ele podia estar pensando isso no caminho de casa, né? Só que enquanto ele pensava isso, ele também pensava como podia ajudar as pessoas. E ele desejava, com todo o seu coração, gente, que aquelas pessoas abandonassem aqueles pecados, certo? Em outras palavras, quando nós estamos pensando na nossa organização, na nossa família, no nosso emprego, no nosso relacionamento, nós também temos que pensar como o Neve pensou, nós temos que meditar. O que está acontecendo? Eles estão fazendo isso, isso, o que eu posso fazer? Tem que ponderar, imaginar, pensar em algo que pode ser feito. E aí, quando você estiver fazendo isso, ponderando, você vai orar também, você vai jejuar, você vai buscar a Cristo. E aí a revelação vem, certo? Então a ponderação é um exercício mental que nós fazemos de refletir acerca daquilo que estamos vivenciando, que estamos estudando, que estamos aprendendo, que estamos vivendo ou que estamos passando. E essa ponderação, quando ela é feita com o Espírito, ela traz revelação às nossas vidas, certo? Então não adianta você ficar pensando em fazer uma coisa errada. Ah, eu vou fazer isso de errado e vai dar certo, eu vou errar aqui, eu vou ficar rico. Aí você não vai ter revelação, não. Não estou querendo dizer que qualquer coisa que você for ponderar vai ter revelação, não. Quando você estiver ponderando a respeito das Escrituras, a respeito do seu chamado, pensando e desejando do fundo do seu coração que isso dê certo, aí sim essas coisas vão dar certo. A revelação ela vai vir e você vai conseguir desempenhar o seu papel na organização que você está, na sua família, no seu relacionamento e no seu emprego. É como aquele ditado diz, né? Mente vazia é oficina do diabo, certo? Tem um ditado muito famoso que fala isso. Então, vamos ocupar a nossa mente, vamos ponderar, vamos pensar, mas em quê? Em coisas concernentes ao Evangelho. Porque aí nós vamos estar em espírito de oração constante com o Senhor. E aí nós vamos ouvi-lo com maior frequência. Nós vamos entender o que ele nos fala. Certo? Quando o Nef estava desse jeito, certo? O que ele fez? O que fez com que ele se sentisse extremamente desanimado? O versículo 3 descreve. Vou até mostrar para vocês aqui, mas a resposta é a iniquidade do povo nefita. Então, as obras de trevas, as obras secretas, os assassinatos, as pilhagens, desculpa, toda sorte de iniquidade. Então, Nef estava assim porque o povo estava pecando, o povo estava vivendo iniquamente e Nef estava se esforçando, gente, para que aquilo mudasse, certo? Vamos continuar agora, porque o Elder Eyring, ele ensinou algo muito importante sobre isso. Ele disse bem assim: o presidente Henry B. Eyring ensinou: quando ponderamos, propiciamos a revelação do Espírito. Ele já começa dizendo que quando ponderamos, propiciamos a revelação do Espírito. Em outras palavras, quando nós estamos ponderando, nós estamos criando oportunidades para o Espírito falar conosco. Nós estamos tornando nossa mente, abrindo nosso coração, tornando propício, abrindo um canal para a revelação. Temos que lembrar disso, que a ponderação ela já é o início da revelação, porque ela nos torna aptos, vamos dizer assim, né, para receber revelação. E aí ele continua dizendo que para ele é ponderar. Ele diz bem assim: ponderar para mim é a reflexão e a oração que faço depois de ler e de estudar as escrituras cuidadosamente. Então, quando o Elder ele ora, ele nos dá a entender, desculpa, quando ele estuda as escrituras, ele nos dá a entender que ele faz assim: terminou de estudar, ele vai lá, se ajoelha e ora: Senhor, me ajuda a compreender isso que o Senhor está querendo me ensinar. Dá-me o teu espírito para entender como isso vai se aplicar em minha vida, na minha organização, no meu chamado. Ele ora. E aí depois ele fica refletindo acerca daquilo. Certo?
O Elder Jairo Mazagardi, ele ensinou também algo muito importante a respeito da revelação que eu nunca vou esquecer. Ele disse que quando nós oramos, antes de levantarmos, gente, dizemos amém, e levantamos e saímos. Não. Diga amém, fique ali, ó, joelhinho, curvado. Se você não quiser dizer amém ainda, fique em silêncio, procure ouvir a revelação, certo? Porque a revelação ela é um sussurro, gente. Não é um carro de som da Bahia, um trio elétrico da Bahia não passando na sua rua. Pelo contrário, é um sussurro, como nós já aprendemos aqui. Então, quando nós estudarmos as Escrituras, quem está dizendo isso sou eu não, é o Elder Harry Biari. Ele pode dizer isso, eu só vou repetir o que ele disse. Então, quando estudarmos as Escrituras, vamos orar e depois refletir. Ou como o Elder Mazagardi, Jairo Mazagardi ensinou, vamos ficar em silêncio no nosso canto, caladinho, olho fechado, quando acabar a oração. Tente ficar o máximo que você puder em concentração, porque normalmente você já vai ouvir a revelação ali. Você já pode ouvir a revelação ali. Certo? Essa citação do Elder Aire, ele ensinou em um discurso chamado de Servir com o Espírito, certo? Saiu na Lia Rona de novembro de 2010, está lá na página 60. E aí vem uma pergunta. Como você poderia criar o hábito de ponderação? Isso é uma coisa que nós temos que ver, nós temos que desenvolver. Para isso, gente, a gente precisa ter uma rotina de estudos. Se eu não estudo, se eu não aprendo nada, como é que eu vou ponderar? É impossível, né? Vamos lá. Saco vazio não para em pé. Eu adoro esses ditados populares. Saco vazio não para em pé. Então é a mesma coisa. Se eu não estudar, se eu não ler que seja alguma coisa do Evangelho, como é que eu vou ponderar? Então eu li um versículo hoje. Então eu posso ficar pensando durante o dia, meditando a respeito daquilo, como eu posso aplicar aquilo em minha vida, como aquilo vai ajudar a minha organização, como aquilo vai ajudar a minha esposa, como aquilo vai ajudar a minha família. Gente, ponderar isso. É pensar, é refletir de forma cuidadosa sobre as coisas das Escrituras. Certo? Continuando. Veja uma maneira de ponderar regularmente sobre a palavra de Deus, lendo a mensagem do irmão Devin G. Durant. Certo? O nome da mensagem é Meu Coração Nelas Medita Continuamente. Certo? É o discurso da Lia Rona, certo? De 2015, na página 112. Bom, eu ainda não havia baixado esse discurso. Então eu vou baixar esse discurso agora, certo? E é minha tarefa de casa para hoje. Estudar esse discurso, certo? Está na Lia Rona de 2015. Então, ó, primeiro, ele tem a opção aqui, ó, de nós assistirmos o vídeo. Então eu gosto muito de assistir um vídeo, um discurso antes de ler. Então eu gosto muito de assistir. Então eu particularmente vou dizer o que eu vou fazer com esse discurso hoje à tarde e no início da noite, quando eu terminar meus compromissos profissionais, certo? Então eu vou assistir o discurso e depois eu vou fazer a leitura do discurso, certo? Do Elder Devin G. Durant, primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical, certo? Mas, voltando ao nosso ponto de onde estávamos, né? Outras escrituras também são sugeridas que nos ensinam a respeito da ponderação. Vamos ver essas escrituras para finalizar o nosso vídeo de hoje. Pondere a vereda dos teus pés, e os teus caminhos sejam bem ordenados. Em outras palavras, pondere onde você vai estar, seu caminho. A vereda dos seus pés é o caminho que você vai fazer, certo? Então, temos que ponderar onde vamos, com quem vamos, o que vamos fazer.
Isso é importante também. Em Lucas 2,19, ele ensina: mas Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Então aí nós temos o hábito que Maria, mãe de Jesus, tinha de meditar a respeito das coisas que aprendia em seu coração. Isso é outra coisa que nós temos que fazer. É guardar os ensinamentos em nossos corações e meditar a respeito deles. Primeiro Nef 11, versículo 1. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber estas coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Sim, há uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés, né? Então aqui nós vemos outro exemplo de quando estamos ponderando, nós temos revelação. Nef mostrando, né, como o Senhor arrebatou um espírito quando ele ponderava a respeito das palavras, dos ensinamentos de seu pai. Ok? Segundo Nef 4, 15 até o 16, ele diz bem assim: e nestas escrevo as coisas de minha alma, e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão, porque minha alma se deleita nas escrituras, e meu coração medita e escreve-as para instrução e proveito de meus filhos. E eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Então, gente, aqui nós vemos mais uma vez que os profetas meditam, que os profetas refletem, guardam em seu coração. E são coisas importantes que nós temos que aprender. Vamos lá. Lá em 3º Nef 17:3, ele diz bem assim: portanto, ide para as vossas casas e meditai sobre as coisas que eu disse, e pedi ao Pai, em meu nome, que as possais entender. E preparai a mente para amanhã, e eu verei a vós outra vez. Virei, né? Virei, desculpa. Verei não, virei a vós outra vez. Gente, o próprio Salvador ensinou as coisas às pessoas, aos nefitas, e depois de terminar de ensinar, o que é que ele aconselhou? Meditem, fiquem pensando nisso, orem ao Senhor, perguntem ao Senhor, peçam para que Ele ajude vocês a entender, certo? Se o Salvador precisou pedir que as pessoas meditassem sobre essas coisas para poderem entender, ainda mais a gente, né? Se a gente não vai precisar meditar ou pedir que as pessoas meditem, certo? Continuando, lá em Moroni 10:3, que é a escritura clichê, né, bastante conhecida de todos aqueles que são conversos, né? Que ele diz bem assim: eis que desejo exortar-vos quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que a recebedes essas coisas, e meditardes sobre isto em vosso coração. Então, cada um de nós que somos membros dessa igreja, já fizemos isso pelo menos uma vez na vida, nós precisamos fazer. Foi meditar como Moroni aconselhou para que nós pudéssemos receber uma resposta do Senhor. E finalizando, tem mais uma escritura aqui que nós vamos ler agora, em Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 62, quando ele diz bem assim: e também em verdade vos digo, meus amigos, deixo-vos estas palavras para que pondereis em vosso coração com este mandamento que vos dou, de que não me invoqueis enquanto estou perto. Desculpa. Que vos dou, que me invoqueis quando estou por perto. Confundi terrivelmente aí, viu? Não é não me invoqueis, é pelo contrário, é me invoqueis enquanto estou por perto. Então, mais uma vez, as palavras do Senhor
com relação à ponderação. Gente, analisei muito brevemente, muito simplesmente essas palavras, mas cada uma dessas escrituras elas nos ensinam, elas nos dão a mesma diretriz de ensinamento que o Elder Eyre, que ele nos dá, né? Que devemos ponderar por meio de uma reflexão, por meio de oração, depois de ler as Escrituras cuidadosamente, ou depois de recebermos um ensinamento, um treinamento na nossa estágio, na nossa aula, que seja. Bom, então eu gostaria de finalizar esse vídeo de hoje pedindo que você possa compartilhar este vídeo, certo? E se você gostou, deixa o like abaixo aí, deixa o seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve lá, não custa nada, você não vai pagar nada, não vai pagar absolutamente nada. Eu só vou entender que você está gostando do meu trabalho. Bom, valeu, encerro esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém.